está nos assistindo, eu sou a Samantha e esse é mais um Diário de Produção. Hoje a gente recebe a segunda turma de Rádio e TV da Fapcom e eles vão contar um pouquinho pra gente sobre o processo do trabalho de conclusão de curso deles. Tudo bem, pessoal? Obrigada por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. Bom, a gente está aqui com o Felipe, a Naira, o Douglas e o Rafael. E o TCC de vocês foi uma novela e eu queria saber por que esse formato. Posso responder? Claro. Por favor. Então, a gente escolheu uma novela a princípio porque a gente queria fazer uma ficção como TCC, e para fazer uma ficção a gente olhou as oportunidades, o que a gente poderia fazer como ficção. E novela é um produto que é muito consumido dentro do Brasil e que seria um material viável de comercializar. Junto com isso, a gente entrou com um conceito de nanoproduções, de coisas curtas e pequenas, que na época vinha surgindo bem forte a mídia out of home, que é a televisão do metrô, a televisão do elevador e outras mídias de supermercado que passam informações. Isso era uma coisa que na época vinha com bastante força e, entre aspas, uma tendência. Entendi. E por que vocês escolheram aquele tema para a novela, aquele roteiro, aquela trama? Como que vocês chegaram naquela história? Inclusive, eu acho que a questão da novela veio até um pouco depois, né? Eu acho que veio primeiro o formato, né? A mídia que a gente ia usar, que a gente ia trabalhar, e depois a ideia de fazer novela com base em pesquisa, de popularidade, essas coisas todas. E a ideia da novela nem foi da menina do grupo. Verdade. Não, verdade. A gente chegou, eu cheguei, né, a escrever um roteirinho, uma coisinha que estava bem fraca, e aí eu lembro que a professora Márcia desceu o palco, que era a nossa orientadora, e a gente fez uma sala de roteiristas, não sei se vocês vão lembrar disso. Sim. A gente sentou na sala de aula, depois da aula, assim, e falou, gente, e aí, o que a gente vai fazer? A gente tem isso, tem esses personagens, tal, o que a gente vai fazer, quem vai ser o vilão e tal. E daí partiu a ideia, né? Nessa sala de roteirista a gente fez o bruto, e depois eu vim lapidando. Lapidando, é verdade. Eu lembro que você apresentou vários personagens e a gente começou a trabalhar. A gente sabia, né? A gente tinha estudado muito, graças a Márcia, a gente teve que estudar muito o formato e saber que tem um antagonista, tem um protagonista, o que cada um tem que fazer. E aí a gente também foi meio que circulando entre a teoria e a prática, né, nisso. Bom, então vamos assistir aí a novela Na Linha da Vida e a gente já volta com mais perguntas.
Bom, a gente está aqui com o Felipe, a Naira, o Douglas e o Rafael. Eles estão contando um pouquinho pra gente da novela que a gente acabou de assistir. E eu queria saber o processo de produção do trabalho de vocês, como foi? Gente, para começar, a gente não tinha, né, locação, a gente não tinha elenco, personagens muito definidos, então a gente começou a buscar dentro da própria faculdade. Tinha alguns atores nas outras turmas, então a gente começou, a gente tem um projeto assim, você quer participar? A troco de um almoço, a troco de uma cerveja, alguma coisa assim. E aí, conforme a gente foi definindo o roteiro, a gente também foi pensando aonde que dá pra gente gravar. A gente teve uma externa que foi até no restaurante, a gente foi no restaurante, viu se podia gravar. Então a gente foi adaptando com as ferramentas que a gente tinha ali, né? E então as pessoas, todo mundo foi na camaradagem 100%. e as 100%. locações também. 100%. E quais foram as maiores dificuldades de vocês? Bom, tivemos a dificuldade, falta de luz, que a gente teve que gravar uma tomada em um dia e refazer, tipo, a continuação dela no outro dia. Inclusive, um dos protagonistas estava com uma camisa diferente, dá para notar esse nível de continuismo Verdade. na produção. A questão da luz também queimou uma porção de lâmpada, lembra? Queimou também A gente teve que sair correndo atrás de... de lâmpada. A gente começou a gravar num dia que estava nublado, aí o dia foi passando e aí abriu um sol lindo e a gente estava bem próximo da janela. Então a gente teve que sair correndo e cobrir a janela com jornal, com um monte de coisa. A gente desceu na banca de jornal para pegar jornal e cobrir as janelas. Foi. Para parecer que estava nublado por conta do continuismo Isso é na cena do do escritório. escritório. A gente também precisava de um traveling. E traveling todo mundo sabe que é uma coisa. Primeiro, que ou você vai locar, você vai pagar caro, ou a gente não Você tinha. fez um, né? E a gente foi, comprou um pedaço de madeira, 4 rodinhas e cabia exatamente o banquinho, o tripé e o Rafael em cima. E, a gente puxando assim, torcendo para não tremer muito e estabilizar. Cena de dentro do estacionamento que a gente Tem fez. várias, tem No escritório mesmo. tem também, tem no apartamento, tem um monte. Depois que a gente fez, a gente usou um monte aquele A negócio. autorização do metrô também é algo bem complicado de conseguir. Vocês não chegaram a vincular. Não. E vocês pensaram em levar para frente? A gente até teve também o incentivo da Márcia de inscrever o nosso trabalho no ExpoCom, no Intercom. Aí a gente concorreu na região sudeste, a gente não tinha nenhuma pretensão, assim, embora a gente quisesse criar todo o conteúdo e depois pensar em vender o formato e de alguma forma levar isso para frente, a gente não tinha pretensão de ganhar um prêmio acadêmico. E aí a gente foi meio despretensioso para a primeira fase do Intercom, que era a região sudeste, aí a gente ganhou. E aí a gente falou, nossa, que demais, né? Inclusive, acho que fomos para o Nacional, a gente foi concorrer, a gente foi até para Recife, apresentou de novo o trabalho. Então foi uma experiência muito gratificante de saber que a gente tinha trabalhado quase um ano, um pouco mais de um ano, e que a gente conseguiu colher isso como fruto. Também acho que foi um dos primeiros prêmios acadêmicos aqui da universidade, da faculdade. Tá aí até hoje. Bom, e o que foi para vocês, para cada um pessoalmente, assim, a experiência de produzir esse trabalho? Para mim foi uma realização, porque principalmente para mim, que eu não estava na área, eu era a pessoa que estava mais distante da área, na época, né, fazendo faculdade, eu não estava trabalhando na área. Então, para mim, foi a realização de que 4 anos que eu estudei uma coisa que eu queria muito e poder mostrar assim, para a família, poder mostrar para os amigos e falar, olha, eu ganhei, eu fiz o trabalho e a gente ganhou, sei lá, é gratificante, é realização mesmo. Você vê um esforço conjunto ganhando vida, né? Para mim teve uma questão de inspiração, assim, né? Eu sempre me amarrei muito em ler, escrever e tal. E até então, até pelo trabalho, eu nunca tinha escrito nada, né? E nem, assim, pesquisado, me aprofundado com esse tipo de coisa, com roteiro, com essas coisas, né? Então, depois eu lembro que eu peguei uma porção de livro na faculdade para ler, para estudar. Então, a partir daquele instante, eu comecei a ver cinema, novela, série, livros, de uma outra maneira, assim. Então, serve como essa bagagem cultural para mim. Você olha tudo com outros olhos depois que você faz a produção mesmo. Você não vê mais uma série, você não vê mais um comercial. Você fala, poxa, eles têm um traveling, eles têm isso. Você teve um chatão no cinema, né? Sim. Eu sou a chatona agora, da novela, de tudo. Série, inclusive. Para você? Para mim, foi uma experiência super legal. Por um lado, foi frustrante,
porque a gente não conseguiu realmente seguir com a ideia que era no começo, tudo começou com a ideia de seguir com a produtora, como todo mundo aspirante à rádio e TV, e fazer aquilo. E como cada um tinha seu trabalho já em andamento, e era muito difícil a gente tocar isso e seguir com a novela, continuar com essas produções. Talvez se o rumo fosse diferente, a gente estava aí fazendo altas produções para as mídias. E em paralelo à produção ainda tinha a parte metodológica, É, né? ainda tinha que escrever tudo, assim, por mais que a gente tivesse vontade, você tinha que escrever, detalhar, fundamentar, aí tinha que passar pelo crivo da orientadora, mas você é louco. Mas assim, o resultado do produto final era o que vocês esperavam? Foi tipo tudo que vocês trabalharam para fazer? Bom, a gente sempre espera mais, né? Mas aí depende de orçamento, e o universitário é tudo duro. Diante do que a gente tinha, eu acho que chegou Diante bem dos perto. recursos, né? Ah, Diante dos Do que a recursos gente tinha, eu acho que a gente chegou bem perto do que era o essa era negócio. do atropelamento com explosão lá, Michael Bay. Mas é muito diferente, assim, se vocês fossem pegar para fazer agora? Totalmente. Totalmente. Sim. Tudo Ah, ia ser muito hoje- diferente. 7 anos. Eu montaria talvez o mesmo produto, não sei se eu montaria a mesma coisa, só montaria de um jeito diferente, a qualidade melhor. Hoje você tem web, você O tem roteiro também eu faria uma outra coisa. Equipamento, eu acho que equipamento. tem uma qualidade, Hoje, né? Sim. Hoje você encontra câmera HD em qualquer celular, né? Naquela Exatamente. época. É que hoje a produção também está muito diferente, né? A gente, naquela época, o capítulo da novela tinha 1 hora e a gente já estava trabalhando com o desafio de ter 1 minuto. E hoje a produção de vídeo, você pega o celular, você faz uma live no Facebook e ali o conteúdo Um tá... minuto É, e um mudo, né? e mudo. Tipo, é. E algo que tem um entendimento do grande público também. Foi muito difícil por ser mudo e por ser mais por ter que ser mais curto. Foi mais difícil para vocês adaptarem a esse modelo. Acho Porque que a gente decidiu fazer algo com poucos diálogos, entendeu? Nosso trabalho tem legenda, tudo, mas tentar fazer com menos diálogo possível, fazer mais entendimento na cena mesmo, entendeu? E aí a O que gente... foi, desculpa, mas foi um trava. Eu achei que fosse uma solução e foi um problema, né? Porque quando você tira o áudio, aparentemente a gente está fazendo uma mídia, cara, só que na hora que você coloca a legenda, puta, tudo fica comprido, é difícil, a linguagem corporal tem que ser muito mais teatral do que uma própria novela. E daí, por isso que a gente estudou tanto cinema mudo, né? E exigir isso de Exato. pessoas, de boa parte das pessoas que não eram atores. E aí o elenco, exatamente, o elenco não era ator, E a tinha gente dois, que era o Gael, Acho que só o Era- Gael era ator, eu acho. só o Gael era ator, O Luciano também. É, o Ah, Luciano. o verdade. Luciano. também era. dois. Só que a gente só foi ver essa dificuldade na hora que a gente estava Não é que depois você escolheu prestes e a não produzir e produzindo. Então, Na hora que você está montando, aí você vê que aquela cena que você achou que ia dar o tempo certo, né? Que você monta, você tem que fazer mais rápido essa cena porque já está filmada, não tem como filmar de novo, vamos dar uma aceleradinha aqui, porque senão não cabe em 1 minuto. Inclusive a gente usou esse daí, né? A gente acelerou algumas tem coisas que na acelerar. edição, cortou muita coisa que a gente filmou na edição. Que tinha muito É de- conteúdo bacana é que a de gente cortar teve o que cortar. coração, cara. Tipo, você gravar O tempo aquilo, ideal do que a gente tem que ter um filmou, legal. que a gente planejou, escreveu, tudo que a gente fez, na edição ficava legal em 3 minutos, mais ou menos. 2 a 3 minutos era o tempo que ficava legal. Aí saía cortando para É chegar mais aí. curto. Nossa. Gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês terem vindo. Nossa segunda turma de Rádio TV. E muito obrigada. A gente agradece. O Diário de Produção vai ficando por aqui. Até o próximo programa.